Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Já estava com saudade de todos. Bom, vamos começar a nossa aula. Hoje, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre carta de solicitação ou uma carta reclamação, né? Muita gente fala que é carta de solicitação e muitos falam que é uma carta de reclamação. Eu costumo pautar diferenças. Uma carta de solicitação é quando você solicita algo. Uma carta de reclamação, onde você só reclama e não solicita, né? Nesse caso aqui, ela está reclamando e está solicitando. Então, ela é uma carta de solicitação. Ela está solicitando e reclamando. Se ela só está reclamando, é uma carta de reclamação. Se ela está solicitando e também reclamando, ela é uma carta solicitação, né? Logo aqui no verdinho, contexto, um dos modos de os cidadãos informarem um problema aos órgãos públicos, principalmente, e reivindicarem uma solução é a carta solicitação. Você já escreveu uma carta desse tipo? Ou conhece alguém que já tenha feito isso? Se sim, o que foi solicitado? Por meio da carta de solicitação, por exemplo, moradores de uma cidade podem pedir melhorias e benefícios para seus bairros, comunidades, escolas, postos de saúde. Alunos podem solicitar mudanças ou melhorias na escola. Por exemplo, uma comunidade ela pode pedir melhoria. Exemplo, saneamento básico para o seu bairro ou para a sua rua, pedido de uma coleta de lixo mais efetiva, pedido de um policiamento mais efetivo devido ao alto índice de assalto. Na escola, sei lá, vocês podem fazer uma carta de solicitação e enviar para a secretaria pedindo que coloque hambúrguer na cantina. Seria bom, hein, gente? Que Jamaica não me escute falando isso. Pedindo que coloque hambúrguer na cantina seria uma solicitação. Ou pedido para usar a quadra mais vezes, né, no recreio, para bater uma bolinha. A quadra tá pronta, pessoal, tá linda a quadra. Não vejo a hora de acabar essa quarentena, logo que até eu vou me enfiar na aula de educação física para bater uma bolinha com vocês. A quadra tá mó barato, tá muito linda, tá show de bola. Ou sei lá, vocês podem pedir, fazer várias solicitações para uma carta de solicitação. Através de uma carta de solicitação, melhorias na saúde pública, né? Nós sabemos que nessa pandemia a saúde tá deixando muito a desejar, falta de UTIs, leitos de hospital. Vocês podem fazer essa reivindicação também. Uma carta de solicitação serve para reivindicar várias coisas. Aqui, a exemplo disso, tem uma rua, consta como asfaltada, porém não é asfaltada, está inacessível. Aconteceu isso na minha rua, né? Nós pedimos asfaltamento para a rua. Quando chegava lá na secretaria, né, responsável, né, por essa questão do saneamento, do asfaltamento da rua, estava constando que ela tivesse asfaltada, mas na verdade ela não estava asfaltada. Ou seja, gerou uma série de complicações para pedir essa reivindicação. Até que uma vereadora maravilhosa, né, bem famosinha, não vou falar o nome dela aqui, que mora no nosso bairro, né, mora até hoje no nosso bairro, uma empreendedora resolveu tirar do bolso dela e fazer o asfaltamento, porque mesmo os moradores tirando foto, levando até lá, mesmo assim a rua não constava como asfaltada e ninguém queria resolver a situação. E quando a gente saía de casa era um transtorno, porque a gente escorregava, a gente sujava roupa, sujava sapato, enfim, era horrível. Bom, muita coisa mudou, né? Hoje em dia a rua é asfaltada, agora tá cheia de buraco. Mas enfim, né? Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Rua consta como asfaltada, porém não é asfaltada. E vocês podem ver, ó, que essa estrutura textual, ela tem o título, tem uma saudação. Essa saudação, ela tem que sempre usar, né, excelentíssimo, prezado, senhor. Logo no início, primeiro parágrafo, solicitação. Segundo e terceiro parágrafo, argumento. Quarto parágrafo, segunda solicitação. No final, sempre encerra com atenciosamente e a identificação. Esse tipo de solicitação deverá ser utilizado uma linguagem
culta, formal, porém acessível, de fácil compreensão. Porque ser culto não é necessariamente apenas falar difícil. Ser culto é empregar o português da maneira correta, com palavras simples, porque não adianta nada utilizar um vocabulário tão rebuscado que muitas das vezes as pessoas que trabalham nessa secretaria também não têm acesso a esse vocabulário tão rebuscado. Então é melhor que utilize uma palavra, um linguajar culto, formal, porém acessível, que qualquer pessoa que pegue para ler consiga compreender, do que utilizar uma linguagem culta, cheia de palavras extremamente rebuscadas, inacessível, que ninguém consiga compreender. Excelentíssimo doutor Mamoru, misericórdia, olha o nome. Venho por meio desta reforçar o e-mail abaixo, datado de 11/1/2017. Elisandro tá me desejando feliz aniversário. Ah, gente, hoje é meu aniversário, tá? Referente à solicitação de asfalto da Rua Ribeira, pois embora a solicitação tenha sido realizada há quase 15 dias, não houve nenhuma manifestação dos responsáveis dessa cidade, nem sequer por uma simples demonstração de interesse em solucionar os problemas apontados nesta. Ressalto ainda que a situação da rua tem se agravado cada dia mais e se tornou completamente inacessível aos veículos e aos moradores, que a cada chuva precisam tomar mais cuidado e calcular cada passo dado para que não venha escorregar na descida da rua. É isso que aconteceu na minha rua. Talvez o exposto acima, olha a linguagem culta, perfeita, não seja um dos maiores problemas da cidade, principalmente quando não se convive com isso. Mas como moradores que somos, não suportamos mais o descaso e abandono com que temos convivido há quase 2 décadas. Peço encarecidamente que leia, se atente e envie algum secretário de obras para que possa verificar e constatar a situação da rua. Assim, talvez possam entender o nosso pedido e realizar alguma obra em favor dos moradores que exigem nada mais do que acesso à rua em que residem. Aguardamos o vosso pronunciamento e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, J. Lima. Beleza? Essa foi uma solicitação extremamente culta, utilizou uma linguagem culta, formal, porém de fácil acesso. Bom, vocês vão responder as questões Gênero em Foco, tá? Página 35. Apenas isso, tá? Página 35 do 1 ao 8 e página 37, organizar o conhecimento, tá? 35 e 37, tá? Bom, como eu falei para vocês, né, a solicitação, ela é um meio de nós exercermos a nossa cidadania e solicitar algo, tá? A órgãos públicos, ou até mesmo nós podemos solicitar melhorias para qualquer comunidade que estamos inseridos, por exemplo, na escola, igreja, seu cursinho de inglês, um exemplo, tá? Pode ser utilizada a primeira pessoa do plural, nós, porque quando são várias pessoas reclamando juntas e elas têm por mesmo objetivo, né, que é a melhoria, ou pode ser na primeira pessoa do singular, utilizando, né, o eu, né, por se tratar do pedido de uma única pessoa, né. O que acontece? Geralmente essas solicitações têm a ver com o interesse da comunidade. Então, geralmente se utiliza-se o nós, ou escolhe uma pessoa só para representar todo o grupo, tá? Tenho aqui uma segunda carta reivindicação. Eu trabalhei isso também, essa solicitação, carta de solicitação, na turma do 7º ano. E teve uma aluna maravilhosa, que eu gosto muito de paixão, que ela fez uma carta solicitação falando sobre o uso de máscaras nas ruas, né? Que é uma coisa atual e que a própria guarda, né, municipal não estava dando exemplo. Ou seja, ela não utilizava a máscara
né? E recentemente eu perdi um amigo, né, da minha igreja, de coronavírus. Então, assim, também estão vulneráveis, né? São pessoas que continuam trabalhando. E daí ela fez essa solicitação, ela usou argumentos maravilhosos, argumentos sólidos mesmo, para constatar que a guarda não estava dando exemplo e trabalhando nas ruas sem utilização das máscaras. Enfim, Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2017, a loja Thelma Calçados. Paulo Silva, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado da Rua Mar da Europa 100, Belo Horizonte, Minas Gerais. No que diz respeito ao pedido número 081923, realizado em 30 de 11 de 2017, cuja entrega se deu em 18 de 12 de 2017. Eita! Vem expor e requerer o que segue. Agradece a entrega do produto um par de sapatos de couro dentro do prazo previsto. Entretanto, os sapatos comprados pelo site da loja ficaram pequenos. Apoiando-me no artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que garante direito de arrependimento da compra e estando dentro do prazo de cancelamento previsto em lei, solicito o reembolso do valor pago mediante a devolução da mercadoria por via postal ou outra indicada. Agradeço a atenção e informo os dados bancários atenciosamente, Paulo Silva. Essa pessoa foi perfeita, porque ela disse o nome, ela disse a nacionalidade, ela disse o estado civil, ela disse a profissão, ela disse o local onde mora, enfim. E ainda citou o Código de Defesa do Consumidor para não restar nenhuma dúvida. Eu fui fazer uma carta à Defensoria Pública, né, de Cabo Frio, porque vocês sabem que tudo agora funciona online. E o serviço online está melhor do que o serviço presencial, porque toda vez que eu ia lá, até desisti de resolver o que eu tinha para resolver, de tanta burocracia e chatice. Fiz por e-mail a solicitação, procurei palavras, me apoiei em artigos, me apoiei em leis e fui super bem respondida. E eu, assim, resolvi utilizar desse meio, né, de usar uma linguagem extremamente culta até para dar, não vou dizer veracidade, mas para dar para que deem uma atenção maior, porque quem vai ler vai ser um juiz, um profissional do direito, um defensor, ou pode ser até mesmo um estagiário da área do direito. Mas assim, é uma maneira até da gente praticar um pouco o português culto, a linguagem culta formal, né? Porque nós não vamos falar cultos o tempo inteiro. Por exemplo, nós estamos em casa com a nossa família, nós não vamos usar uma linguagem formal o tempo todo, uma linguagem culta o tempo todo. Apesar de me atentar em falar corretamente em todo o tempo, mas sabemos que quando nós estamos numa posição um pouco mais relaxada, em casa, com a família, com os amigos, a nossa tendência é, né, ficar um pouco mais relaxado até o falar. Que falar certo seja hábito, tá? Bom, vamos lá. Eu vou um pouquinho mais abaixo aqui, no segundo parágrafo. Segundo não, né? Quarto parágrafo. Na carta de solicitação, usa-se linguagem formal, como eu disse, polida e educada. Costuma também formas de tratamento, como você viu na primeira carta. Excelentíssimo doutor Marmuru. Sempre vai utilizar excelentíssimo, senhor, senhora, senhorita, prezado e no fim atenciosamente, desde já agradeço, aguardo resposta e coisas assim, tá ok? Bom, aguardo a atividade de vocês, aguardo as fotos das atividades. Pessoal, vocês estão me devendo fotos de atividade. Quando eu for fechar nota, eu não vou ficar igual uma maluca enviando vídeo de aula de 2 meses atrás para vocês não, tá? Quando eu for fechar nota, eu vou falar, fulaninho, você está me devendo atividade, vou falar a página e você vai entrar lá no meu canal do YouTube e pelo título, pelo tema, você vai procurar a sua atividade. Porque todo vídeo meu, e eu tenho visto que tem muitos alunos que não têm assistido vídeos meus. Por exemplo, uma sala de aula com 15 alunos, estou dando um exemplo. 5 acessos. Então, daí eu vejo que tem muita gente que não está assistindo.